Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos ver como os historiadores trabalham com a questão do tempo em suas pesquisas. Então, vamos para o vídeo. Bom, gente, vamos lá. Então, quando nós falamos sobre tempo em história, não estamos nos referindo somente ao tempo cronológico. O tempo cronológico é aquele do relógio e é aquele também dos calendários. Dias, semanas, meses, anos e séculos também. Porque a história, estuda a humanidade através dos séculos. Só que no estudo dessas sociedades, nós falamos também sobre o chamado tempo histórico. O tempo histórico, ele se refere ao modo de vida de cada um dos grupos humanos. E como esses grupos se organizam, quais suas experiências, quais suas vivências. Então, pode acontecer de nós termos sociedades que vivem no mesmo tempo cronológico, que vivem na mesma época, mas que têm tempos históricos diferentes, ou seja, têm modos de vida diferentes. Mas lembrando, como eu já disse no vídeo passado, não existe uma cultura certa e uma cultura errada. São apenas modos de vida diferentes. Então, por exemplo, nós temos, vou dar um exemplo de uma grande cidade no Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e nós temos tribos indígenas, embora estejamos enfrentando aí os problemas com os Yanomamis, que estão passando por uma situação extremamente delicada, mas eles vivem no mesmo tempo cronológico que a gente, mas com um modo de vida diferente, então um tempo histórico diferente. Quando a gente fala sobre tempo cronológico, sobre contagem do tempo, nós falamos sobre tipos de calendários. Aliás, eu tenho um vídeo antigo do canal que fala sobre tipos de calendários. Cada povo ou cada cultura cria o seu calendário a partir de acontecimentos importantes para aquele povo. Então, o marco inicial do calendário é um acontecimento importante. Devido a isso, existem vários tipos de calendários no mundo, como o calendário gregoriano, que é usado por boa parte do mundo ocidental, é o calendário que nós usamos no Brasil, inclusive, o calendário islâmico, o calendário judeu, o calendário chinês, dentre outros calendários, ao longo da história. Então, vou falar agora um pouquinho sobre alguns desses calendários. O calendário gregoriano, ou o calendário cristão, que é usado em grande parte do Ocidente, ele tem como marca inicial o nascimento de Jesus Cristo. Então, o ano 1 do calendário gregoriano, o calendário cristão, é o nascimento de Jesus Cristo. E a passagem do ano é comemorada no dia 1º de janeiro. E aí, surgiu aquela divisão tradicional na história que divide os períodos aí em antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, e depois de Cristo, com as siglas AC e DC. O calendário mais conhecido, mais utilizado. Não significa que este seja o calendário certo e os outros calendários sejam errados. Cuidado, não é isso. Os cristãos usam como o seu calendário este modelo, considera o nascimento de Jesus Cristo como um marco importante. Mas tem outros povos que consideram outros acontecimentos. Vou dar exemplo de 2 calendários que são importantes. Poderia ficar falando aqui sobre vários deles, mas como eu disse para vocês, eu tenho um vídeo antigo no canal que fala sobre calendários. Para os islâmicos, para os muçulmanos, o ano 1 do calendário deles é o ano da Hégira, que é o marco do calendário islâmico. O momento onde o profeta Maomé sai da cidade de Meca e vai para a cidade de Medina, onde ele foge de Meca, onde ele estava sendo perseguido, para Medina. O ano 1 do calendário islâmico corresponde ao ano 622 depois de Cristo, do calendário cristão. E para a comunidade judaica, para o povo judeu, o ano 1 do seu calendário é o ano da saída de Abraão e de sua tribo da cidade de Ur, na Caldeia, para a terra prometida em Canaã. Este fato corresponde ao ano 3761 a.C., no calendário cristão. Então vejam que
as datas, coloquei essa correspondência do calendário cristão só para vocês terem, né, uma ideia de que são povos que têm marcos temporais diferentes. O início do calendário deles é diferente, mas, de novo, isso não significa que um povo está certo e outro povo está errado. São apenas modos de vida diferentes e fatos que cada povo considera diferente. Como objeto de estudo dos historiadores é a humanidade, historiadores acharam melhor dividir o tempo para poder estudá-lo melhor. Então, vamos ver agora como que os historiadores contam esse tempo para poder facilitar os seus estudos. É a famosa e tradicional linha do tempo. Essa linha do tempo foi feita por historiadores europeus, tá? Então, eles consideraram estes fatos. Se tivesse sido feito por outras pessoas, talvez outros fatos apareceriam. Os períodos de tempo são 4. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Antiga é contada do surgimento da escrita, que é quando a história, né, começa a ser contada. Antes da escrita é a pré-história, até o fim do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 depois de Cristo. A Idade Média é um longo período da história que é contada do fim do Império Romano do Ocidente, no ano de 476, até a queda da cidade de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, no ano de 1453. Idade Moderna é contada a partir da queda de Constantinopla até o início da Revolução Francesa em 1789. E o início da Revolução Francesa dá também início à Idade Contemporânea, que se estende até os dias de hoje. Professora, ninguém tentou criar uma outra idade, porque de 1789 até hoje é muito tempo, né? Verdade. Mas assim, como que a gente vai escolher? Que fato que a gente vai escolher para colocar ali uma outra idade? E como que vai chamar essa outra idade? Percebe que são coisas complexas, parecem simples, mas não é bem assim. Cada povo vai querer colocar um fato ali, não é verdade? Se a gente pudesse colocar algum fato da história do Brasil, pensando nos outros povos, os franceses iam querer colocar, os ingleses, os alemães, os italianos, então é muito complexo decidir. E ninguém vai fazer uma nova idade algum dia? Quem sabe, né? Não temos como saber até o momento. Se vamos deixar assim por enquanto que tá dando certo, todo mundo está se resolvendo, então vamos deixar assim mesmo. Mas, né? Quem sabe essa possibilidade existe. Para terminar o vídeo de hoje, vou falar sobre a questão do etnocentrismo. Etnocentrismo é quando se classificam povos como atrasados, inferiores, tendo como base as diferenças entre os modos de vida e modos de organização da humanidade. É também quando se percebe características positivas apenas do seu próprio modo de vida, desprezando os demais. Então, assim, eu sou o certo, o outro está errado. Eu sou o bom, o outro é ruim. De uma forma ou de outra, todo povo, toda cultura, né, acaba sendo um pouco etnocêntrico. Mas aí é uma questão, sabe assim, vou valorizar o que é meu. Mas não é uma questão, lógico. Eu falo assim, não vou valorizar o que é meu? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo na questão de quando você está julgando um modo de vida diferente do seu. Deixa eu só me mudar de lugar aqui. O etnocentrismo é considerado prejudicial quando um povo julga o outro como inferior, como errado. Então, assim, diferente de mim é inferior ou é errado. Não. Isso, além de ser etnocêntrico, é uma postura preconceituosa. Nós vimos no vídeo passado que existem modos de vida diferentes ao redor do mundo durante toda a história da humanidade. Isso existe até hoje. As culturas são diferentes, idiomas diferentes, religiões, enfim. Nós não podemos julgar a cultura, a religião, o idioma, o que quer que seja, porque é diferente do nosso, como inferior ou como errado. Lembrem-se que o respeito é muito importante entre os diversos modos de vida, de cultura, de religião, de tudo. Então, não existe uma cultura certa ou uma cultura errada.
Existem culturas diferentes. Isso é muito importante. Como eu disse no vídeo passado, essa diferença entre as culturas, entre as sociedades, são objetos de estudo riquíssimos para os historiadores. Então, não se esqueça disso, hein? Existem culturas diferentes no mundo inteiro, sempre existiram, e elas precisam ser respeitadas, certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, que não tenha ficado com nenhuma dúvida. Caso tenha ficado, deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final o vídeo que fala sobre como as diferenças entre as sociedades são importantes para o trabalho do historiador, caso você ainda não tenha visto ou queira rever. Vou deixar também o link da minha loja, onde eu disponibilizo materiais para vocês. Então, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!